elétrons, nêutrons, que formam o átomo e que forma tudo que existe na vida. Nós, o computador, os animais, tudo é composto por átomos. Átomos se comportam de forma dual, energia e matéria. Portanto, nós, que somos compostos, nós e tudo mais, né, que somos compostos desses átomos, nos comportamos de que forma? De forma energética, ou seja, nós somos energia e somos matéria. Muitas pessoas falam assim: ah, Ana Paula, mas se nós somos energia e somos matéria, por que eu não consigo atravessar uma parede? Eu deveria poder atravessar uma parede, não é? Deixa eu explicar uma coisa. Vamos lá, vamos pensar num ventilador. Um ventilador parado. Você consegue visualizar ali as pás, correto? E você consegue botar o dedo entre as pás, certo? Porém, quando as hélices elas começam a girar tão fortemente, você já nem consegue distinguir quantas pás tem ali. Já vira uma única coisa. E você já não consegue colocar o dedo entre elas. O que eu quero dizer para vocês? Que aqui, na 3D, aqui no planeta Terra, a nossa densidade, ou seja, o que parece matéria, na verdade, são átomos numa velocidade muito grande, percebe? Então, nós somos um agito muito grande desses átomos. Por isso que nós parecemos densos, né? Nós parecemos matéria, visualmente parecemos matéria, mas nós somos duais. Nós somos matéria e energia. Na verdade, eu até acho que já vi, se não me engano, foi o Jean falando sobre isso, que a gente parece matéria, né? Fixo, denso, mas nós somos, na verdade, nós estamos nesse momento, nesse exato momento, ó, vu, vu, é mais ou menos isso, é um pulsar de energia. Então, a todo instante nós estamos, ó, colapsando, escolhendo nossa realidade, percebe? É mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Mas vamos seguindo adiante, então, e falando sobre a teoria dos muitos mundos. O que acontece? Na teoria da dupla fenda, a gente escolhe uma realidade, correto? E as demais, elas, na verdade, não existem, porque a gente colapsou apenas uma, tá? Essa é a teoria da dupla fenda. Na teoria dos muitos mundos, ele diz o seguinte: sim, você escolhe uma realidade, você materializa, densifica uma realidade, porém as outras continuam existindo. Essa teoria dos muitos mundos é do físico Hugh Everett. Então, ele propõe que essa ideia que, na verdade, todas as realidades que você pensou que existem em forma de energia, elas, de fato, existem em realidades paralelas, né? Em multiversos, digamos assim. E cada medição que é feita, você escolhe uma nova realidade. Isso é muito próximo do que fala o Vadim Zeland. O Vadim Zeland diz que existe um espaço das variantes. Gente, não existe foto do espaço das variantes, tá? Porque é uma ideia abstrata. Como ele diz, ele está em todo lugar e em lugar nenhum. Nós estamos inseridos dentro desse espaço das variantes. Então, eu procurei essa imagem aí, que na verdade é uma figura, uma rede neural, que eu penso que é mais ou menos isso, sabe? Eu faço um paralelo desse espaço das variantes como um cérebro, onde nós estamos inseridos, né? Nós fazemos parte desse grande cérebro. O mundo é mental, né? O universo é mental. Isso é a primeira lei hermética, inclusive, né? Então, isso aí é uma figura, uma rede neural que eu estou comparando com o espaço das variantes, tá? Então, o que o Vadim diz? Ele diz que esse espaço das variantes que você está vendo aí é uma matriz estacionária, né? Uma estrutura que determina tudo o que pode acontecer. Então, assim, todos os pensamentos que você teve foram criando cada ponto desse. Cada ponto desse é uma bifurcação de uma escolha que você fez na vida. Então, vamos supor que você, em algum momento, escolheu se casaria com A ou com B. Ou se não casaria ou casaria. Se teria filhos ou se não teria filhos. Se escolheu um determinado emprego ou outro. Percebe? Cada dúvida, cada escolha que você fez na vida gerou uma bifurcação. Foi gerando cada ponto desse. Então, segundo o Vadim Zeland,
Dentro desse espaço da realidade aí, existe você, todas as versões de você. Você é rica, você é pobre, você é saudável, você não saudável, todas as versões. E você está num determinado ponto. Vamos supor que você está num ponto aí qualquer, tá? E aí você tem uma dúvida de que caminho tomar. Um exemplo, ele dá até esse exemplo que eu vou dar para vocês para ficar bem claro. Aí você vai numa vidente porque você está numa dúvida do que, o que eu faço agora? Eu estou com um problema. E você vai numa clarividente. O Vadim diz que essa clarividente, na verdade, ela vê de cima esse espaço das variantes, essa matriz onde existe você de diversas formas, existe você em diversos caminhos. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu fui numa clarividente, num jogo de alguma coisa, e não deu certo. Ele diz o seguinte, sabe por que não deu certo? Porque ela vê de cima as probabilidades, os pontinhos mais próximos de você. Porém, o pontinho para onde você vai se deslocar depende única e exclusivamente da sua escolha. Então, por isso que às vezes existe um erro, porque ela viu as possíveis, as mais prováveis, as mais próximas, mas quem de fato vai escolher é o seu pensamento, é a sua intenção, percebe? Ao escolher um caminho. Ele fala uma coisa muito legal, uma frase que eu achei até poética, eu trouxe para vocês. Sonho é o voo da alma pelo espaço das variantes. Eu achei isso muito poético, né? E aí ele faz uma comparação. Ele diz o seguinte: no sonho comum, aquele que você dorme e sonha, você vai sendo conduzido, né, pelos eventos. Você vai fazendo uma ação ali, sendo levada pelo momento, pelo sonho. Quando você tem um sonho lúcido, e muitas pessoas têm um sonho lúcido, não é o meu caso, tá, gente? Se tiver alguém aí que já teve um sonho lúcido, por favor, nos informe para a gente reafirmar isso aqui, né? Para ver se isso é real, a ideia do Vadim. Ele diz o seguinte, que no sonho lúcido você escolhe, né? A gente sabe, sonho lúcido você vai escolhendo, você sabe. Primeiro você tem consciência de que você está sonhando. Quando você tem consciência de que você está sonhando, você vai escolhendo o que você quer sonhar, o que você quer fazer no sonho. No sonho, você pode até voar, você pode ser uma rainha, porque você tem consciência de que você está sonhando. Isso é o sonho lúcido, né? E ao ter consciência do sonho lúcido, você pode escolher o que fazer no sonho lúcido, até voar, né? Por isso que ele diz que o sonho é o voo da alma no espaço das variantes. E aí ele começa a falar como é que você vai mudando de um pontinho para o outro. Como é que você vai criando cada realidade, cada eu seu que representa cada pontinho desse. Ele diz que é através da forma pensamento. Ele diz que é o pensar e sentir. Não desejar. Ele faz essa separação bem distinta. Desejar, você não cria novas realidades dentro do espaço das variantes. Você não consegue saltar de uma realidade para outra. Somente a forma pensamento e a intenção é que faz você ir saltando de um pontinho para o outro. Ele diz que a intenção é a direção. É como se a intenção fosse uma seta, como se você virasse o volante, você está num carro. Então, a intenção é virar o volante. Agora eu quero ir para cá. Então, você pensa no local que você quer ir e direciona. Você vira o volante e intenciona a direção para mudar de um ponto ao outro. Então, ele diz que no Transurf, a realidade é o reflexo do espelho, né? O espelho, o espaço das variantes é o modelo, é a matriz, é o espelho. E a realidade é o reflexo desse espelho, né? E aí ele faz a comparação da nossa realidade, aquilo que a gente está vivendo aqui na 3D, no mundo material, e o espaço das variantes. Ele fala assim: a ação física é como você. Eu quero uma coisa, vamos supor o seguinte, um exemplo. Eu quero comprar algo, tá? E aí ele vai comparar a realidade e o espaço das variantes. Com esse exemplo, eu quero comprar algo. Na realidade, o que você faz?
você sai de casa, você vai até um mercado, você procura pelas prateleiras, você escolhe, você vai no caixa, você paga, você embala, você volta para casa. É difícil, né? É árduo, é pesado, né? Demanda tempo. Já no espaço das variantes, ele diz que é assim: você entra no site e simplesmente digita o que você quer. E o que você quer vai aparecer. Você vai escolher e vai chegar na sua casa, né? Porque é o correio que traz. Então é leve, é fácil e você acessa muito mais possibilidades, percebe? Então ele faz essa comparação que a ação física você pode mudar de realidade com a ação física, você pode, mas é mais pesado, é mais difícil e mais restrito às suas possibilidades. Enquanto que no espaço das variantes, você tem uma ampla escolha de realidades e é muito mais leve, é muito mais fluido. Só basta o quê? Intencionar no que você quer e pedir. É isso que ele diz, né? É muito mais leve. Então é isso. A realidade material requer ação física, né? Requer ação física, material, e no espaço das variantes requer pensamentos e emoções e intenção, né? É essa diferenciação que ele faz. E aí ele diz assim como na 3D, uma ação sua pode mover um objeto de um lugar para o outro, no espaço das variantes, o seu pensamento e a sua emoção muda você de realidade. Entende? E ele diz assim: todos os seres, todos nós, criamos a nossa camada de realidade pessoal, né? Então, todos nós temos nosso espaço das variantes, a nossa realidade dentro desse espaço das variantes que a gente escolheu. Por um lado, você escolheu pelas suas ações, outro lado, pelas suas emoções e pensamentos. E ele diz que cada pessoa cria a sua camada individual e essas camadas individuais vão se sobrepondo, gerando o quê? Uma camada de realidade geral, mais ampla. E ele diz que é assim: vamos lá, você cria a sua camada de realidade com os seus pensamentos, com as suas emoções. A sua família cria uma camada de realidade familiar. O seu trabalho, no seu local de trabalho, cria lá, você e os outros funcionários criam uma camada de realidade do que é o seu trabalho. O seu bairro, a sua cidade, o seu país, o planeta, entende? Então, o que é a linha de tempo que nós vivemos aqui no planeta Terra? É uma junção de várias camadas de realidade que cada um escolheu, porque elas vão se sobrepondo. E cada camada de realidade, de fato, escolhe a sua individual. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existe um senso comum de que nós estamos no país, eu aqui no Rio de Janeiro, numa cidade perigosa. Concordam? É um senso comum, né? É uma realidade ampla, né? Uma realidade da cidade, que a cidade co-criou. Aí ele dá um seguinte exemplo. Vamos imaginar um edifício onde tem lá vários escritórios, vários funcionários. E aí está o horário dos funcionários saírem. O primeiro funcionário, que tem uma camada de realidade mais pesada, menos esperançosa, mais violenta, ele sai e ele assiste um assalto ali na sua frente. E aí aquilo reafirma a realidade que ele acredita viver. Ok? O segundo funcionário saiu 10 minutinhos depois, ficou fazendo um serãozinho, saiu 10 minutinhos depois. Esse segundo funcionário, ele é uma pessoa mais positiva, ele olha para a realidade de uma forma mais feliz, mais alegre, né? Mais amorosa. E ele presencia o seguinte: uma colega de trabalho saindo junto com ele presencia essa colega de trabalho sendo recebida pelo namorado, com flores, com beijos de amor. E ele sai dali dizendo: ai, como é legal isso, né? Poxa, que bacana, esse casal é tão feliz. Entende? A cidade é a mesma. Ali, o local, o bairro é o mesmo. Existe uma camada de realidade que é geral? Sim. No senso comum? Sim.
porém, cada um particularmente vai vivenciando a sua própria camada de realidade, ainda que ela esteja inserida numa camada de realidade maior, que não seja a mesma, entendeu? Porque o conjunto é que faz a camada maior, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito Mandela. O efeito Mandela é assim, tem pessoas que juram de pé junto que Mandela morreu na prisão. E tem pessoas que juram de pé junto que Mandela saiu da prisão e foi presidente. Então, assim, quem fala muito sobre isso é a educação consciencial, o Liam. Ele diz que nós temos, de tempos em tempos, linhas de tempo muito, muito próximas. E que, por alguma razão, no caso, o conjunto das camadas de realidade, uma se sobressai e fica valendo para todos, né? Inclusive, ele diz que nós estamos agora em 2025, 2026, neste momento, de escolher uma realidade que vai prevalecer. E vai depender do nosso conjunto de camadas individuais, tá? Então, é isso, gente. Nós criamos, segundo o Vadim Zeland, nossa camada de realidade, e para saltar de uma realidade para outra que já existe, ela não vai ser criada, ela já existe, todas as camadas já existem, você, a sua versão de várias formas já existe, e você salta de uma para outra com o seu pensamento, com a sua emoção e com a sua intenção, né? Claro, e com as ações também aqui, que são necessárias, porque a gente está na 3D, e cada um de nós vai sobrepondo nossas camadas de realidade, formando camadas de realidades interpostas, né? Familiares, profissionais, do bairro, da cidade, do país, do planeta. E aí, falando no planeta, qual é o planeta que nós estamos, gente? Nós estamos no planeta Terra, na 3D, que é um planeta dual. Aqui nós estamos regidos por algumas leis, né? Eu tenho lá no meu canal falando sobre as leis herméticas, então, quem tiver interesse, a primeira é que o universo é mental, né? Ou seja, tudo que você pensa, cria, o tempo todo. E tem uma outra lei que fala da lei da polarização. E o Vadim também fala. Ele diz que nós aqui vivemos uma polarização, ou seja, uma dualidade. Toda energia, né? Ela tem dois polos, né? Então, é positivo, negativo, bom e mal, dia e noite, quente e frio, amor e ódio. Isso existe, isso é do planeta Terra. Nós estamos aqui regidos por essas leis herméticas. E ele diz que para acabar com essas coisas heterogêneas dos polos, o que faz? O universo faz? Ele tenta equilibrar isso, colidindo esses polos, né? Juntando esses polos, fazendo uma colisão, assim como um ímã, né? O ímã ele não colide com os polos opostos, é mais ou menos a mesma coisa. E aí o que acontece? Essa polaridade já gera uma distorção energética. Com a tentativa de neutralizar esses polos, existe uma colisão. E isso ele diz que, eu vou até ler aqui para ver exatamente como ele diz. Ele diz que essas forças de equilíbrio do universo tentam neutralizar e, com isso, causam uma colisão, distorcendo o ambiente energético e gerando vórtices e forças de equilíbrio. O que acontece com isso? Distorce o espelho. A gente vê a realidade de forma completamente distorcida, né? Então, o que acontece? Essa distorção, o que ela faz? Indivíduos incompatíveis acabam se juntando. Então, você vê casais que vivem brigando, parece que se punindo a vida inteira. Parece que você está sempre num trabalho que tem sempre alguém que não gosta de você, que causa algum atrito com você. Familiares que, embora sejam consanguíneos e vivam a vida inteira, a vida inteira, às vezes, discordando, né? Então, ele diz que, na verdade, essa distorção, essa polarização, acaba causando essa distorção de energia pela colisão desses polos, né? E o que ele diz? Bom, é preciso neutralizar a polarização, essa distorção, né? Essa duplicidade, né? Essa dualidade. E como é que faz isso? Ele diz, olha, vamos começar por uma regra básica.
Porque o que causa distorção? Ele diz o julgamento. Porque tem os dois polos, cada polo acha que o outro é pior, né? Que você é melhor e o outro pior. Esse julgamento causa essa distorção. Então, o que ele diz? Primeira coisa, para neutralizar a polarização, siga uma regra básica do Transurf. Permita-se ser você mesmo e permita que os outros sejam diferentes. Uau, uma coisa tão simples, né? Como é que você neutraliza esse duelo? Seja você e permita que o outro seja o outro. Ah, mas o outro é assim assado. Ele é ele. Ah, mas o que ele faz te atinge. Não, o que ele faz é o que ele é ele. Gente, parece tão lógico, né? Mas é tão difícil, na teoria parece fácil, né? Mas na prática é desafiador, né? Olha só, gente, eu vou até repetir. Permita-se ser você mesmo e permita que os outros sejam diferentes. Ah, eles são agressivos. São diferentes. Ah, eles são maldosos. São diferentes. Ah, eles tentam te atingir. Eu não. Então, eles são diferentes de mim. Percebe? É uma frase, para mim, libertadora do Transurf. E aí ele fala, olha, o Transurf, ele exige que você mude a sua atitude conscientemente diante do mundo. E aí ele dá algumas frases chaves que eu adoro. Afrouxe o aperto. Pare de segurar a vida pela garganta. Quem não solta não se torna. Quem não solta se torna um imã atraindo o oposto. Então, o que ele diz, gente, cara, não queira mudar o mundo, não queira mudar a realidade, não queira mudar o outro, porque tudo é, como cada um é, como cada realidade é, como cada um escolheu a sua criar e viver a sua própria realidade. Apenas seja você mesmo. Só isso. Ótimo, né? É um bom caminho. Porém, porém, existem alguns entraves pelo caminho. Ele cita um entrave. Os pêndulos. Ele chama de pêndulo. O que são pêndulos? São estruturas energéticas que se formam quando várias pessoas agem, pensam e sentem de forma similar. Tem uma live que eu fiz com a Jill sobre egrégoras e campos mórficos. Gente, o que ele chama de pêndulo, na verdade, são egrégoras. Inclusive, ele chama de entidades. São entidades que se alimentam da energia das pessoas. E os pêndulos querem o tempo todo se alimentar dessa energia. Qual energia que ele se alimenta? Do conflito. Então, o pêndulo vai sempre juntar você com uma pessoa divergente. O pêndulo vai colocar uma pessoa na sua... Ele dá vários exemplos que eu acho bem legais. Por exemplo, exemplos bobos de pêndulo. Você está andando na rua e tem uma pessoa andando na sua frente e você quer ir para a direita, a pessoa vai para a direita. Você quer ir para a esquerda, a pessoa vai para a esquerda. E aquilo vai te irritando, né? É o pêndulo brincando com você. Porque a pessoa da frente sequer está te vendo, ela não está fazendo aquilo para te provocar. Ela está, olha, como marionete sendo jogado para um lado e para o outro, para o pêndulo te irritar. E te irritar por quê? Para gerar um conflito, para você xingar, poxa, não está vendo que eu quero... Percebe? Para gerar conflitos. Então, o pêndulo, ele não só se alimenta do conflito, como ele gera conflito. Eu vou dar uma definição aqui de egrégora e vocês virem para pêndulo, né? Entendam como pêndulo. Gente, egrégoras, por exemplo, existem egrégoras em times de futebol. Toda pessoa que se une em um time, ela está participando de uma egrégora. Então, a egrégora, ela te arrasta em massa, em manada. Então, o que aquela egrégora, aquela entidade sente, você vai sentir, você perde a individualidade. Por isso que tem pessoas que, às vezes, num jogo de futebol, vão brigar e matam pessoas, né? É o que ela quer, individualmente o que ela quer? Não, mas ela é arrastada por essa massa de energia negativa. Existem egrégoras positivas? Sim, existem também, né? Nós que participamos, por exemplo, que seguimos pessoas, eu, a Jill e eu acho que outras pessoas mais aí, que
seguem o Jean-Val Elan, né? Os ensinamentos dele, participam do grupo Mentalma, do curso Mentalma, nós participamos de uma egrégora, tá? Então, assim, ele diz o seguinte, embora pareçam, algumas egrégoras pareçam inofensivas ou sejam até positivas, né, como no caso de um estudo, a gente tem que ter consciência de que a gente está participando de uma egrégora. Para quê? Para não perder individualidade. Para assimilar, por exemplo, no nosso caso, participando de um curso ou ouvindo o Jean Valjean ou qualquer outro. Sim, ouvir, captar aquela informação, e por participar de uma egrégora, aquela informação você vai captar melhor, mais facilmente, porém jamais perder a sua individualidade. O seu poder de discernir se aquilo ressoa ou não com você, se aquilo tem lógica ou não para você, percebe? Então, você não pode perder a individualidade, mesmo participando de uma egrégora positiva, ou vamos usar o nome que ele usa, que é pêndulo, tá? Mesmo estando em função de um pêndulo aparentemente positivo, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Ele diz o seguinte, nós seres humanos, achamos que nós pensamos por nós mesmos. Ele diz que não. Ele diz que os seres humanos são movidos por motivos inconscientes, que existe uma força motriz que molda os nossos pensamentos e criam a nossa vontade, né? Isso vem do mundo externo. Eu também falei disso na outra live. Gente, o nosso pensamento não é nosso, tá? Por isso que o Jean Valjean diz que, olha, não haja no primeiro impulso, porque o primeiro impulso não é seu. Ah, não é meu, Ana Paula, é de quem então? De egrégoras, de campos mórficos, de chips, de implantes, de entidades. Não é seu. Não é seu. E não é seu, tanto não é seu que nosso cérebro acende 0 ponto alguma coisa antes de você falar. Então, peraí, se o nosso cérebro já sabe o que eu vou falar antes de eu falar, de onde está vindo esse pensamento? Não é seu. Quer ver você comprovar? Você já teve algum pensamento ruim, negativo, que te fez mal? Responde aí para si mesmo. Olha, pode ser que eu me engane, mas eu tenho quase certeza que todos nós vamos dizer sim. Em algum momento eu já tive pensamentos que eu não queria ter. Aí eu te pergunto, se seus pensamentos são seus e você não queria ter, então por que você teve? Não é? Se você teria o poder de escolha de pensar por si mesmo, então por que você está pensando coisas que você não quer pensar? Coisas que te fazem mal. Percebe? Como isso é uma comprovação de que pensamentos, eles vêm do externo e não da psique humana. É isso que o Vadim fala. Os nossos pensamentos não vêm da psique humana. Ele vem de coisas externas, do nosso subconsciente. O que é o nosso subconsciente? O subconsciente é uma mente que só aceita, tá? Ela não tem discernimento. O consciente tem discernimento, ele escolhe o que é racional. O subconsciente, ele não é racional. É uma mente que só capta. Como é que ele capta? Desde a barriga da sua mãe. Então, os filmes que você viu, as músicas que você ouviu, os locais onde você esteve, as pessoas com as quais você esteve, e às vezes você nem estava relacionado com aquilo. Você está aqui, tem um jornal lá, você nem está prestando atenção no jornal, mas a informação que está passando no noticiário você está captando. E o seu subconsciente está captando. Então, as suas crenças, os seus paradigmas, né, a religião onde você professa, tudo isso vai formando o que você pensa e que, na verdade, não é você. É você quando você observa o que você está pensando. Aí sim é você. E aí ele diz que você tem Vadim, né? Ele diz que você tem que se comportar como ele chama de observador consciente. Ou seja, ter consciência de que existem forças intrusas, né, me movimentando no meu pensamento e ter a consciência disso e passar a observar. É como o jogador de xadrez. O jogador de xadrez, ele não observa toda a jogada? Então é isso, é observar essa jogada, entende? E até nas coisas mais inofensivas. Ele dá um exemplo. Você está vendo seu joguinho de futebol, por exemplo, já sei da egrégora, Ana Paula, então não vou lá
para o estádio para não estar naquela energia. Beleza, você está vendo em casa, botou a cervejinha, está assistindo seu futebol. Tranquilo, né? Ah, não estou aqui sujeita a nenhum pêndulo. Engano seu. Sabe por quê? Pêndulo, ele se alimenta de energia. Você gera energia em qualquer lugar. Então, se você está assistindo o seu futebol e, pô, fez um gol lá, ai, pô, que bacana. E perdeu, poxa, que chato. Beleza, você está curtindo, mas você não está provocando extremos de emoções. O que são extremos de emoções? Teu time começou a perder, perdeu um gol, você começa a xingar, se esbravejar, o coração acelerar, gerar uma energia negativa, percebe? Você está em casa. Aí você acha, não, aqui eu estou protegido, não estou na igreja. Tá. Porque a egrégora, esse pêndulo, vou usar pêndulo, que é o que o Vadim usa, ele está se alimentando da sua energia em qualquer lugar que você esteja. Então, por menor que seja, por mais inofensivo, como eu citei, o jogo de futebol em casa, ou alguém na rua na sua frente, são pêndulos, né? Parecem inofensivos, mas eles estão gerando uma energia em você, uma emoção em você. E o pêndulo está se alimentando dessas emoções. É claro que existem pêndulos maiores, né? E mais devastadores, né? E aprisionantes. Mas é preciso ter atenção a qualquer ação do pêndulo. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu hoje, né, com esse conhecimento, é engraçado, né? Eu consigo ver o pêndulo agindo na minha vida, nas menores coisas. Eu consigo ter essa observação. Hoje, por exemplo, tá? Hoje os pêndulos agiram demais na minha vida. Talvez porque, talvez não, com certeza, porque eles sabiam que eu viria fazer essa live. Então, eles agiram. Só que eu já sei, né, dos pêndulos. Então, claro, eu posso levar aquele baque, olha, pêndulo agindo aqui não, pêndulo agindo aqui não. E aí ele ensina algumas formas de se livrar do pêndulo, né? Dessa força do pêndulo. Ele diz que é se manter na neutralidade. E, gente, neutralidade não é não ter emoção, mas é ter consciência da sua emoção. Entende a diferença? Então, assim, é não estar nos extremos. Por exemplo, ódio e amor, né? Eu posso amar, mas com a consciência de que o amor tem que ser leve, o amor não pode ser apego. Eu posso não simpatizar, né, com alguma coisa, mas não ao ponto de odiar, apenas não ter compatibilidade. Entende? É ir ter no equilíbrio, a neutralidade, não exagerar nas emoções, entende? Então, se eu estou alegre, beleza, vou aproveitar. A gente tem que ser alegre mesmo, entendeu? Inclusive, eu acho que ele diz que a neutralidade é uma força contra o pêndulo. Eu acho que, aí sou eu, Ana Paula, falando, eu acho que o bom humor, olha, o pêndulo não suporta bom humor. Você rir de si mesmo é uma grande sacada, eu acho, né? Para se livrar desses pêndulos, dessas forças que querem. Porque o que ela quer tirar de você? Ela quer tirar de você energia negativa. Quando você ri de si mesmo, você vê, cara, o pêndulo agindo, olha aí. Tem uma pessoa aqui na minha frente, olha aí o pêndulo, eu vou rir disso. Cara, o pêndulo não resiste a um bom humor, a você rir de si mesmo, né? Então, ele diz que não é reprimir as suas emoções, é mudar o foco da sua atenção. Então, se você está na sua casa e o vizinho lá começa a ouvir um funk altíssimo e você não gosta desse som, ao invés de você se irritar e ir lá xingar o seu vizinho, sabe o que você faz? Bota um fone, vai ouvir ali, ó, um handpan, entendeu? É rir do pêndulo. Então, ele diz o seguinte: observe, mas não absorva. Observe o que está acontecendo como um jogador de xadrez. Você está vendo tudo isso acontecer, o jogo acontecer. Saiba que você é um jogador dentro desse jogo. E todas as pessoas que estão aqui vivendo com você são jogadores. E esses jogadores vão te atrapalhar, vão te ajudar, vão te amar, vão te ajudar, entendeu? Vão te odiar. Eles vão fazer de tudo, mas é um jogo e você não tem controle sobre o jogo do outro, você não sabe qual a próxima jogada do outro, você só sabe a sua. Então, observe o jogo de longe como um jogador de xadrez. Observe, mas não absorva.
Seja você e deixe que cada um seja diferente, entendeu? Ele vai dando essas dicas. Para você o quê? Quando você faz isso, você começa a olhar o mundo de uma forma mais leve, né? Como aquele cara que desceu do prédio e viu a sua amiga recebendo flores, recebendo beijos e abraços. Não é que o mundo vai mudar, né? A realidade vai continuar acontecendo, mas você vai começar a observar o mundo não através do seu subconsciente, não através dos pêndulos, das crenças, dos paradigmas. Você vai começar a observar o mundo através da sua consciência, como observador da jogada. E aí você pode escolher os seus pensamentos e as suas emoções. E ao escolher os seus pensamentos e as suas emoções, você vai pulando para uma outra versão de você que já existe dentro desse espaço das variantes. E aí ele tem uma dica, um livro, na verdade, do Transurfing em 78 dias. Então, ele dá 78 dicas, né, caminhos para você viver a sua realidade surfando nas melhores marés, né? Surfando nas melhores versões de você. Então, eu não vou dar 78 aqui, né? Vou falar só das 5 primeiras, que são a base, né? Então, ele diz o seguinte: no primeiro dia, despertar, desperte, acorde, aqui, agora, né? Tenha consciência de que você está no momento presente e de quem você é. Então, desperte. O segundo, ele coloca como? Ele coloca assim, hackeando o sonho. A vida é um jogo. E aí é o que eu falei. Os jogadores vão te ajudar, vão te prejudicar, vão te amar. Cara, veja a vida como um jogo. Observe de cima, do alto. Observe como consciência. Observe como quem vai ver as jogadas de fora, né? Hackeie o jogo. No terceiro dia, ele chama de Filho de Deus. Eu vou dar um outro nome, tá, gente? Eu vou chamar Fractal da Fonte Divina. Ele diz o seguinte: nós somos filhos de Deus. Eu vou dizer para vocês, nós somos fractais da fonte divina. E o que é fractal? É igual. Nós somos deuses. Jesus já falava isso. E ele diz que quando você se sintoniza com essa convicção de que você é Deus, você pode tudo. Porque o que Deus não pode? Se você é fractal de Deus, o que você não pode? Ele diz isso, quando você se sintoniza com essa ideia, você surfa para as melhores versões de você. No quarto dia, ele coloca, nasce uma estrela. Eu adoro isso. Ele diz o seguinte, o pêndulo não pode suportar a individualidade. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, gente. Quando você está movido pelos pêndulos, você está movido pelas marés, pelas suas crenças, pelo seu subconsciente. Quando você é detentor da sua individualidade, mesmo dentro de uma egrégora, de um pêndulo positivo, você tem a consciência de que você está ali dentro de um pêndulo e você racionaliza, você pensa, você escolhe o que vai ressoar ou não com você, isso é individual. Então, quando você... Ele diz que o pêndulo não suporta a individualidade, né? E eu acrescento o bom humor também. Aí, no quinto dia, ele fala o espelho do mundo. O mundo é o que você pensa sobre ele. A resposta do mundo para você, do universo para você, sabe qual é? Sim. Sempre sim. Então, você pensa, eu sou um fracassado, o que o universo diz? Sim. Você pensa, eu sou amorosa, eu sou uma pessoa legal, o que o universo diz? Sim. Então, eu te pergunto, o que você pensa sobre você? Me responde. O que você pensa sobre o mundo, sobre a realidade que você vive? Responde aí para você mentalmente. Porque o que você responder, o universo vai dizer sim. Então, vamos criar uma realidade melhor. E tem um porém também, ele fala na questão do tempo. Eu tenho lá no meu canal alguns vídeos, né? Por exemplo, eu tenho um vídeo da dupla fenda, só você botar Ana Paula Tavares, dupla fenda, que vai ter 1 hora explicando sobre a dupla fenda. E vai ter também uma explicação sobre o duplo quântico, que é o desdobramento do tempo, do espaço, do físico francês Jean-Pierre Garnier-Mallet.
que ele fala também muito parecido aqui com o que o Vadim fala, que existe uma realidade e que essa realidade, para acontecer, ela demanda um tempo, tá? Por quê? O tempo no mundo material é diferente do tempo no mundo do espaço das variantes, entende? Então, quando você escolhe uma nova realidade, de fato, você pula para um outro pontinho. Porém, esse salto para um outro pontinho, ele demanda um tempo. É uma diferença de tempo. Lá nesse vídeo que eu falei para vocês, explica bem detalhado, tá? Então, gente, vamos sim criar uma nova realidade sem ansiedade. Ai, tem que acontecer amanhã. Pode até acontecer, tá? Mas lembre-se que existe esse tempo. Então, crie e solta, sem expectativa, sem botar pressão, sabe? Afrouxa, como ele diz, afrouxa a vida. Veja a vida de um prisma mais positivo e de uma forma mais leve, né? Sem botar pressão. O Hélio Couto fala assim: quando você faz um pedido para o garçom, você sabe que o pedido vai chegar. Você fez o pedido, você intencionou o pedido vai chegar. Você não fica lá indo na cozinha ver se o pedido está sendo preparado, fica? Não. É a mesma coisa, tá, gente? Então, intencione, peça, pense, sinta, mas solta, tá? Sem pressão para aquilo acontecer amanhã, porque existe essa variação do tempo da 3D para o tempo do espaço das variantes. Aqui está fazendo uma pergunta para você, Ana. Vamos lá. Ele pergunta: como perceber os espíritos através do pêndulo e ver com o pêndulo se a energia do ambiente está boa ou precisa melhorar? Então, os sabores do mundo, eu acho que, na verdade, você está falando do pêndulo da radiestesia. É o que eu estou entendendo aí. Só que o pêndulo aqui para o Vadim Zelan é outra coisa. Então, vamos lá, eu vou responder das duas formas, tá? Se você está falando do pêndulo da radiestesia, sim, você. Porque, assim, é o que a Gil acabou de falar, e eu também. Tudo que você intenta é. Tudo que você intenta, haverá uma resposta. Belinha está aqui querendo participar. Minha cachorrinha. O João está Então, assim, deitadinho quieto ali. quando você usa o pêndulo e você faz uma pergunta, o universo te responde, tá? Então, existem gráficos próprios. Eu, por acaso, estou cheia de gráficos aqui hoje, que eu faço radiestesia também, só que eu faço só para mim, né? Então, assim, o pêndulo te responde. Por quê? Porque você faz uma pergunta. Quando você acorda de manhã, e eu faço isso, adoro fazer isso, chego ali na minha varanda, universo, o que tem de melhor para mim hoje? Eu faço uma pergunta para o universo, então ele me responde. Então, quando você faz uma pergunta para o pêndulo físico, na radiestesia, ele vai te dar uma resposta, mediante um gráfico, tá? Então, essa é a resposta da radiestesia. Agora, o pêndulo, enquanto egrégora, porque, na verdade, o Vadim chama de pêndulo o que é egrégora. Ele diz que são entidades que se alimentam da energia negativa de grupos que pensam de forma similar. Então, existem egrégoras familiares no trabalho, no estudo, na sua igreja. Existem pêndulos, tá? Egrégoras, é a mesma coisa, para o Vadim Zelan, que a todo instante tá te induzindo a fazer. Como é que você vai perceber? Assim, pensa em 100% do seu tempo, Sabores do Mundo. Não é perceber, é afirmativo, segundo o Vadim Zeland. 100% do tempo, e não só o Vadim, várias outras pessoas, o próprio Jean fala isso, né? Que o nosso pensamento não é nosso. Então, como é que eu percebo? Eu não preciso perceber, eu sei que é 100% do tempo a gente está sendo conduzido por forças externas. Que forças? De pêndulos, que são a mesma coisa que egrégoras, de campos, de chips. Então, como é que eu vou perceber Sabores do Mundo? Não precisa perceber, saiba. E por saber que o tempo todo você está sendo instigado por pensamentos que não são seus, você tem que ficar atento quanto tempo? 100% do tempo. Então, jamais jamais haja no primeiro impulso, porque o primeiro impulso não é seu. Eu não sei se eu consegui responder. Eu acredito que sim, explicou direitinho. Acredito que também o Sabores do Mundo
Deve ter percebido bem. Então, a resposta, você fez as duas, né? As duas colocações ali. Eu E também cumprimentando, é engraçado, cumprimentando Gil, nosso uma coisa querido. também que a gente já até comentou na outra live, que, gente, não existe um conhecimento, por exemplo, que é único do Vadim Zelan. Não. Olha só, gente, o que o Vadim Zelan fala, tem coisas que o Jean fala igual. Se você pegar lá o Abraham Hicks, o que o Vadim chama de espaço das variantes, Abraham Hicks chama de vórtex. Ele diz que tudo que você consegue imaginar, pensar, existe lá no vórtex. Basta você sintonizar na mesma frequência. Se você falar de Neville Goddard, ele vai falar da lei da assunção. O que ele diz? A partir do momento que você sente que aquela realidade que você quer, ela é real, ela é real. Entende? Então, existem várias pessoas falando a mesma coisa, só com nomenclaturas diferentes. Então, o que numa determinado local chama de egrégora, o Vadim chama de pêndulo, entendeu? O que ele chama de espaço das variantes, se você for lá para o Hélio Couto, ele vai chamar de função de onda ou de vácuo quântico, o Abraham Hicks vai chamar de vórtice, o Neville Goddard vai chamar de lei da assunção, e por aí vai, entende? Mas é o mesmo download das mesmas informações, e eu acho importante que se fale diferente. Por quê? Porque nós somos diversos. De repente, o que Vadim, a forma como o Vadim fala, não é compreensível para algumas pessoas. Talvez seja mais compreensível para essas pessoas o que o Abraham Hicks fala. Entende? Então, por isso que eu gosto de trazer, porque às vezes a forma como eu vou falar vai ressoar com algumas pessoas e com outras não. E talvez o que o Jean fale seja muito complexo para algumas pessoas, para outras não. Então é importante que várias pessoas falem as mesmas, né, entre aspas, de formas diferentes para públicos diferentes. Por quê? Porque você é diferente e os outros são diferentes. Permita-se cada um ser diferente. Sim. Ana, o Carlos Falck, acho que ele chegou um pouquinho depois, então ele talvez não tenha pego a explicação como vocês fez, né, sobre esse pêndulo ser uma egrégora, sendo um termo mais dado pelo Vadim, né? Mas assim mesmo, como você disse que é radiestesista, se você puder responder para ele, porque ele disse assim, falando em pêndulo, fale sobre o aurímetro, não sei se você conhece o aurímetro, sim, e o dual Holtz. Ana, você quer que eu possa sair de tela? Você quer continuar com os seus slides? Ou você tem mais algum comentário? Porque ninguém fez pergunta mais neste momento. Você quer dar continuidade? Então, vamos continuar falando assim. O Vadim, ele fala de algumas técnicas, né? Para facilitar você surfar. Deixa eu fechar aqui, gente. Para facilitar você surfar entre as suas várias versões de você que existe no espaço das variantes, né? Uma das técnicas que ele traz é a trança de Tuft, que ele fala no livro da sacerdotisa. O que é essa trança? É um ponto energético que faz uma ligação do seu mapa mental, né, da sua tela mental, com o espaço das variantes. É quase que fosse assim como cortar caminho, entende? Facilitar o caminho. Então, ele diz que essa ferramenta é um feixe de energia. Por que trança? Porque ele conecta passado, presente e futuro. Porque, na verdade, passado, presente e futuro não existe. Tudo acontece ao mesmo tempo, dentro do espaço das variantes. Então, essa trança são três feixes de energia, que se entrelaçam, passado, presente e futuro, né? Observação, consciência e intenção. E essa trança de Tuft, eu vou até pedir para a Dil botar o slide 3 e 4, para dar para ver o que é, né? Eu vou continuar falando aqui enquanto a Dil coloca, tá? É mais ou menos o seguinte, gente. Ele diz que daqui, da nossa nuca até a região do omoplata, sai três feixes de energia que se entrelaçam fazendo uma trança, tá?
Aqui, ó, entre as escápulas, pode botar a 4 também, a 4 e a 3. Então, esse feixe, ele sai entre as escápulas, né? O Ana, omoplata e a eu nuca. as coloquei separadamente, Ah, não tem então problema. Não posso tem para problema. outra próxima? Então, ó, pessoal, visualiza aí, ó, omoplatas, escápulas, mais ou menos nessa região, tá? Agora pode botar outro. Ok. Isso. Então, o que ele diz? Olha, daqui da nuca até a região aqui das escápulas, você tem uma energia que é aberta dali, onde saem 3 feixes de luz, passado, presente e futuro, que vão se entrelaçar, formando uma trança. Essa trança, após formada, ela vai para a sua frente, fazendo uma tela mental. Nessa tela mental, você vai focar, você vai fazer uma forma pensamento, você vai imaginar e sentir como você gostaria de estar, em que realidade você gostaria de estar, entende? E ele diz que essa trança, ao conectar com essa tela mental, ela, na verdade, está mudando naquele ponto do espaço das variantes, procurando essa versão de você. Então, é como se fosse uma cortar caminho, tá? É mais ou menos isso que ele fala. E aí, pode botar o outro slide? Quando você ativa essa trança, né, e faz essa tela mental, é como se uma luz, um poder luminoso, um feixe luminoso surgisse daqui e te conectasse exatamente no ponto onde você quer estar nesse espaço das variantes, ou seja, na versão de você que você está criando nessa tela mental, tá? É isso, é cortar caminho, né? É uma coisa mais rápida. E aí, o que eu sugiro sempre quando a gente ativa essa trança, né? Até falei para a Dioclésia, a gente poderia fazer uma meditação para ativação dessa trança. E tem alguns passos e algumas coisas que facilitam, né, você cortar esse caminho. Primeira coisa, por exemplo, a gente pode imaginar a versão que você quiser, porque todas as versões de você existem, tá? No espaço das variantes. Você é rico, você é pobre, você é casado, você é solteiro, tudo existe lá. Só que se eu tentar conectar, imaginar nessa trança um ponto que está muito distante do ponto onde eu estou agora, não é que não vai acontecer, mas é mais difícil chegar lá. Então, o que eu sugiro sempre ao usar essa ferramenta da trança de Tuft? Imaginar pontos mais próximos de você. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, eu estou no trabalho, poxa, tem uma pessoa lá que, cara, uma pessoa que está sempre implicando comigo, então eu vou imaginar nessa trança essa pessoa sendo mais condescendente comigo, ela sendo mais bacana comigo, entendeu? Que são pontos mais próximos, mais fáceis de realizar, né? Ou eu quero uma promoção, sabe? Eu tô ali entre os prováveis, pô, eu vou intencionar, eu vou me pensar e sentir eu já sendo, né, promovido. Então são coisas mais, sabe, mais pontos mais próximos dentro do espaço das variantes. Agora, eu imaginar que eu ganhe na Mega Sena, pode acontecer? Pode, claro que pode. Mas que é uma coisa, talvez um ponto mais distante, pode ser. Agora, eu imaginar, olha, eu sou uma pessoa mais próspera, né? Isso é um ponto mais próximo, né? Porque ganhar na loteria é um ponto muito específico, e por isso, talvez mais distante. Enquanto que eu me tornar uma pessoa mais próspera, ter uma determinada quantia é mais fácil, né? Porque está mais próximo, pontos mais próximos de mim, entende? Então, assim, só uma dica para quando usar essa ferramenta da trança de Tuft, tá bom? E a minha proposta, se vocês toparem, é isso, a gente fazer aqui uma meditação. Eu não sei se tem pessoas aí, mesmo que não esteja, não tem problema, o vídeo vai ficar rolando, não sei quantas pessoas estão. Todas as pessoas que assistirem posteriormente poderão utilizar, né, essa pequena meditação, muito rápida, 5, 6 minutos, não vai passar disso, para poder acessar esse eu que já existe, né, essa versão melhorada de você
que você pode intencionar. Tudo que você pode intencionar existe.